O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, também que nos acompanham pelas redes sociais.
Vamos então aqui meditar essas leituras de hoje que falam sobre a lei. É muito importante vocês acompanharem aqui para entender um pouco todo o projeto de Deus na história. Na primeira leitura, Moisés chega com a lei, os 10 mandamentos, e fala para o povo: nós somos um povo privilegiado, porque nós temos a lei dada por Deus. Não é qualquer povo que tem Deus próximo. Aí eu pergunto, a lei é algo bom, de liberdade, ou é algo de opressor, de falta de liberdade? Aqui, vamos começar a meditar sobre a lei. Essa lei dos 10 mandamentos não é uma simples lei exterior. Ela é o chamado manual de instrução. Quando você pega um objeto novo lançado, que ninguém sabe mexer, você pergunta onde está o manual. A nossa vida, o nosso corpo, nós é que criamos? A gente, mesmo por exemplo, que eu estudei medicina, eu vi coração dos outros, de cadáver, pulmão, fígado, intestino, ou então em cirurgia. Eu nunca vi o meu coração. Eu nunca vi meu pulmão. Eu nunca vi meu fígado. Eu nunca vi meu intestino. Nunca. Eu nunca comandei nada do meu corpo. Quando a gente come, passou da garganta, o resto já era. E tem médico, não vou falar nem qualquer um, mas médico, que usa a bocona para dizer: Deus não existe. Como que Deus não existe se nós não controlamos nem nosso corpo? Olha a complexidade que é o corpo humano, a ordem. Uma das leis que vocês têm que entender é que não existe ordem sem um ser inteligente por trás. Dá um exemplo. Você sai de casa com o quarto bagunçado. Não tem ninguém que faz isso aqui. Os meninos, os jovens, são todos organizados, né? Toalha no chão, roupa suja no chão, a cama não estendida, roupa fora do guarda-roupa. Quando você volta, depois de um certo tempo, e o quarto está todo arrumado, que pergunta que você faz? Quem arrumou? Ninguém fala: que força cósmica que pôs tudo no lugar. Foi a gravidade. Foi o vento que entrou pela janela. Não, ninguém fala. Por quê? É impossível que exista uma ordem sem que alguém seja inteligente para abrir o guarda-roupa, guardar, tirar a roupa suja, pôr no cesto, pegar a toalha molhada, estender. Tem que ser. Agora, eu pergunto para vocês, o meu corpo, o nosso corpo, não é infinitamente mais organizado e mais complexo que arrumar um quarto? E tem gente que fala que existe uma força cósmica que controla o universo. Que força é essa, meu Deus? A força, ela é submissa à matéria. A ordem do mundo, da Terra, né? Não, foi o Big Bang. Mas o Big Bang, mesmo que tenha a teoria de Big Bang, ela é de um padre, Georges Lemaitre, que é um francês. Mesmo o Big Bang não explica a passagem do nada para a matéria. E outra coisa, depois que tiver a primeira explosão, e essa ordem toda que tem a distância do Sol, vocês sabem que se a inclinação da Terra não for a que está, não tem vida mais? Então todo o complexo, toda a ordem, exige que exista um ser inteligente por trás. Ora, se eu sei que eu não controlo o meu corpo, que tem um Criador, é claro que existe um manual de instrução. Esse manual de instrução tem como coluna, esqueleto, os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos é um privilégio do povo de Israel.
Porque depois do pecado, antes do pecado, Adão, antes de Eva, com quem que Adão se relacionava no jardim do Éden? Com Deus. Então, se nós formos pensar, nós primeiro nascemos para relacionar com Deus. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Nada pode estar no lugar de Deus. Por isso a Santa Missa Dominical não pode ser trocada por nada. Ou a domingo ou o sábado anterior, né? Sábado à tarde e à noite. Por nada. Nada vezes nada. É o primeiro mandamento. Porque Adão primeiro se relacionava com ele. Depois que teve Eva, também com Eva, e ele cuidava da criação. Mas isso está no DNA do homem. Isso está nos mandamentos. O problema é que quando a serpente disse: comas e serás como Deus, ela rompeu o relacionamento com o Criador. E aí entra um problema. Antes do pecado, Adão e Eva tinham o corpo, que tem seus desejos. A alma espiritual é aquela alma que fica depois da morte. A gente reza por ela. Onde estão as faculdades espirituais. Quais são as faculdades espirituais? Inteligência e vontade. Nós somos seres inteligentes, capazes de escolher o que vai decidir para o nosso corpo, para a nossa vida. Seja boa, seja ruim. Os animais não têm essa capacidade de escolher. Os animais são predeterminados. Por exemplo, o leão, ele gosta de carne. Se você levar uma salada tropical, entra na jaula do leão com fome, com a salada tropical para você ver. O que ele vai comer? Hã? Você. Não é verdade? Porque no instinto, a natureza do leão diz que ele vai comer carne. Como é que você faz uma vaca feliz? Hã? Capim, água e um boizinho, mais ou menos, para ela. Para reproduzir, manter a espécie. Pronto. A vaca não vai ter depressão porque está com capim ali, nada. Leva uma picanha para a vaca. Ou uma carne de lata. Põe no coxo. O que vai virar? Vai perder. Os animais já estão predeterminados pela natureza do que eles vão escolher. Nós não. Se você tem um animal com fome, comida, automaticamente eles vão comer. O ser humano não é assim. Se está com fome, tem comida, eu posso comer. Eu posso não comer porque eu estou de dieta. Eu posso não comer porque eu estou fazendo jejum. Existe um fim. O que a inteligência faz que os animais não têm? Nós buscamos o fim das coisas. Nós buscamos algo além do que está na nossa frente. Porque nós sabemos qual é o fim das coisas. A nossa meta como cristão é descobrir que o nosso fim tem que ser o céu. E por isso você obedece os mandamentos para ser salvo. De que adianta ganhar o mundo inteiro e depois perder a vida eterna? Adiantou o quê? Agora, depois do pecado, os homens ficaram sem Deus. Obscureceu a visão. Então, o que é o natural depois que o homem se afastou de Deus? Achar que a felicidade está em obedecer os desejos do corpo. Não é assim? Quais são as propagandas da novela, televisão? Comer bem, passear, pagar gente para fazer tudo para você, não é assim? Sexo, comida. É isso. Felizes são as pessoas que satisfazem o corpo. E qual está sendo o resultado disso? Nunca se tem tanto suicídio, depressão, falta de sentido na vida, ansiedade, insônia, pânico, como hoje. Nunca na história. Nunca se tem tanta depressão, né? Então não é bem esse o caminho. Não é esse o caminho. Ora, se a lei, os 10 mandamentos, dados por Deus,
são o manual de instrução, então eu posso dizer que, como o homem nasceu para ser livre, que se você segue os mandamentos, na verdade você está buscando a liberdade e não a escravidão. Pelo menos os mandamentos de Deus, da igreja. Tudo certo até aqui? Bem, quais são os problemas de uma lei, de leis? São Paulo fala na carta aos Hebreus. A lei pela lei, ela não te ajuda a cumprir. Quando você tem um monte de lei, você não consegue cumprir toda a lei. Porque existe uma fraqueza desde o pecado. Quando você vê uma pessoa de fora, você fala dos 10 mandamentos, nossa, isso eu não dou conta não. Não dou conta, não tem jeito. Não tem jeito. Tem. Então, um primeiro problema do Antigo Testamento é esse. Qual que é o outro problema do Antigo Testamento? O povo judeu cresceu tanto e as leis civis se entrelaçaram com as leis de Deus. Ora, quando eu falo de lei civil, eu estou falando de poder. Então, a lei foi usada para oprimir. Porque quanto mais lei tem e alguém por trás mandando, mais dá poder, não é isso? Então, esses são os dois problemas do Antigo Testamento. Usar a lei como poder e não para seguir o manual de instrução. E a lei por si só não te dá força para cumprir. O que Deus fez para resolver isso? Encarnou-se o seu Filho, que é a nova lei. O que é a nova lei? É o amor. Então Jesus mostrou para nós que a lei é uma pessoa, é Cristo. Você relaciona bem com a pessoa quando você faz o quê? Ama, não é? Quando você ama uma pessoa, você se relaciona bem com ela. Então, se a lei hoje para nós é uma pessoa, Cristo, então eu posso hoje entender que para seguir os mandamentos, primeiro eu tenho que me relacionar bem com Cristo. Por isso que eu fico, desde quando eu cheguei, gritando: venham à missa, rezam o rosário, façam adoração. Leia a Bíblia, fala com Deus, medita. Porque quanto mais você entrar em comunhão com Cristo, que é a lei, agora as coisas mudaram. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele dizia: não me retenham, eu tenho que ir para junto do Pai, para vos mandar o Espírito Santo, Paráclito. Ou seja, quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, que é o amor. Então Jesus, quanto mais nós relacionamos com Ele, Ele cria conosco uma comunhão, e Ele fortalece a presença do Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo nos ajuda a cumprir a lei de Deus, que é o amor. Agora está tudo mais fácil, deveria estar, claro. O problema é que Satanás, o que ele fez? Iludiu um monte de gente, com um monte de coisa lá fora, prazer, internet, passeio, televisão, PlayStation, carro, e a ilusão das riquezas. Tudo tira a atenção de Cristo. Tudo. Cristo ficou por último. E vira um redemoinho de coisas. Só que o que acontece? As pessoas que estão lá fora, que não conheceram Cristo, começam a buscar a felicidade nas coisas. Uma das coisas, o que vocês acham? Eu acabei de falar que Deus nos criou. E o que nós temos em comum? Todo mundo busca felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Agora pensa comigo, gente. Se Deus nos criou e Ele pôs o desejo no nosso coração de ser feliz, vocês acham que eu ia ser feliz numa Dodge Ram? Com meu cachorrinho? Vocês acham que eu ia ser feliz na minha fazenda, sem Cristo?
Onde está a felicidade? Nele. Só Deus faz feliz. Só Deus faz feliz. Então nós vamos aprender que quanto mais nós nos relacionamos com a palavra, é a segunda leitura de São Tiago, a palavra, que é a pessoa é uma palavra, é a lei, mais nós vamos cumprir os mandamentos, mais livres seremos e mais felizes seremos. Quanto mais você cumpre a lei, mais você é livre. E uma das coisas que a lei de Deus manda é que nós consigamos dominar o nosso corpo e não nos render a ele. Nós temos que aprender a dominar o corpo com a graça do Espírito Santo que domina os meus desejos. A pessoa infeliz é aquela que tem um monte de desejo do corpo e não consegue ser feliz e não consegue se controlar. Vou dar alguns exemplos que eu dei hoje ali na... Um exemplo. Tem 2 moleques na roça, pobre, que sonha, vê uma casa lá que tem Coca-Cola e um fala assim, eu quero Coca-Cola todos os dias, um dia, né? eu vou trabalhar e vou comprar uma Coca-Cola. Todo dia. Aí um dos dois vai para a cidade, faz faculdade, vira juiz, médico, e consegue comprar Coca todo dia. Ele toma Coca no almoço e na janta. Coca no almoço e na janta. Coca no almoço e na janta. Aí um dia ele vai visitar um amigo, lá na roça. E o amigo não ficou na roça, ganha um dinheirinho lá quando bate um pasto, ou vai trabalhar na soja aí de vez em quando. Mas nunca conseguiu ficar comprando Coca todo dia. Aí ele chega para visitar e coincide que tem uma festa de folia. Tem festa de folia para cá? Tem? Como é que é as mesas de comida de folia para cá? Vai daqui lá na porta? Hã? Carne de porco, carne de lata, carne de frango caipira no arroz, arroz branco, armonquinha, almôndega, não? Tem almôndega, arroz, macarrão grosso, macarrão fino, tudo. Aí eles foram para uma roça longe, no pé de serra, longe. Aí fez aquela saudação da mesa, não tem aqui? Só que liberou para comer. Um amigo que está na roça voou no prato, né? Comia igual um porco, até escorria do lado. Na hora que já estava no 3º prato, ele olhou para o amigo, cadê o fulano? E ele está lá assim, verde. Adivinha qual a pergunta dele? Não tem Coca aqui não. Não, você está brincando. Não tem Coca aqui, não. Chama um cara que tem uma moto, chama lá, eu te dou tanto, eu te dou 10 mil reais. Não, vou não. Não vou. Esse cara pega o prato, contrariado, triste. E olha o banquete. E põe. E na hora que ele engole seco. Ele sonhando com aquela Coca. Né? Aí eu pergunto, quem que é mais livre? O bambambam que tem dinheiro para comprar Coca todo dia? Ou o amigo que ficou e não depende da Coca para ser feliz? Quem não depende da Coca para ser feliz? Entendam que liberdade é dominar o corpo, está no manual de instrução. Quando você coloca em prática, você se torna livre. Livre. Além disso, para cumprir os mandamentos, nós temos que elevar os mandamentos ao nível do amor. Um outro exemplo que eu citei, você tem um casalzinho aqui de Paraúna, mais rico da cidade, que acabou de casar. Aí eles falam assim, eu não quero ter filho de jeito nenhum. Eu quero curtir a vida. Certo? E tem outro casalzinho que acabou de casar, que sonha em ter filho. Já tem 3 anos tentando ter filho e não consegue. E sonha. Aí chega um menininho que foi jogado no lixo, lá para o juiz, e aí ninguém quer adotar, e o juiz fala, tem um casalzinho que casou aí agora, e escreve assim, vocês são obrigados a adotar essa criança, quando ela ficar com febre tem que levar no hospital, quando ela acordar tem que dar comida, e papapá, papapá, papapá. E chega lá, e se vocês não fizerem, vai para a cadeia. Entrega o menininho lá, e um brigando com o outro, você que toma conta, você vai 1 semana, 2 semanas, e esse casalzinho que não queria ter filho de jeito nenhum,
Vai chegar no juiz e falar assim: toma, pode me prender, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse menino. É um peso. Aí o casalzinho queria ter filho, nasce o menininho. Sabe aqueles menininhos que choram dia e noite? Conseguiram ter um menino, mas o menino chora. E eles, aí vocês encontram depois de uns 3 meses aquele sinal de guaxinim, assim, que é o bandite. Tinha um cachorrinho num desenho antigo, era bandite. Tinha o preto nos olhos assim. Aí você encontra: fulana, está sofrendo com o filho? Não, é a melhor coisa da minha vida. Eu sou a mais feliz do mundo. Uai, qual que é a diferença do primeiro casal para o outro? Não é a mesma coisa, né? Cuidar do menino? Um é a lei, o outro é o amor. Tem que fazer a mesma coisa. Mas se você não ama, se você não conhece Jesus, os mandamentos ficam pesados. Mas se você conhece, você faz por amor. Eu nunca pensei em viver o celibato. Para mim era uma coisa louca. Mas quando eu conheci Jesus, Ele foi me chamando, me seduzindo, e o meu amor me faz entregar a minha vida. E a outra coisa da lei pela lei é a hipocrisia, que é do Evangelho. Não lava os pratos, não lava a mão. Só que eles mesmos não mudam de vida. Quem usa muito a lei acaba sendo hipócrita, né? Porque você oprime. Pode olhar, gente, quem fica cobrando demais dos outros, pode olhar a vidinha dele que não segue muito não. Igual Jesus, condenado porque fazia o bem no sábado, e ele falava assim: hipócritas, se cair um burro ou uma vaca num buraco, você não vai tirar? Imagina esse povo. Tem os adventistas de 7º dia, né? Que também não trabalha sábado. Será que se cair um boi, um bezerro P.O. que ganhou um prêmio, que custa uns 300 mil reais no sábado, vai tirar ou não vai? Vai. Se não vai. Eu duvido que vai deixar lá. Então quem é muito da lei é hipócrita. Sempre é assim. Sempre. Quem é do amor, a pessoa que ama é a pessoa mais imprevisível que existe. Porque ela vê cada caso, cada situação. Ela se molda. Porque ela domina a si mesmo. Ela coloca o mandamento em prática. E colocando o mandamento de Deus em prática, te faz dominar o corpo. A pessoa mais poderosa do mundo não é Xi Jinping ou aquele lá dos Estados Unidos, nem sei o nome daquele bendito, Biden, né? Não é ele. A pessoa mais poderosa do mundo é aquela que controla a si mesmo. Esse sim, pessoa virtuosa, porque reza, recebe a graça, domina o corpo e descobre que a felicidade é um dom de Deus. Aí não precisa de coca para ser feliz, não precisa de nada, né? Basta relacionar-se com o seu Criador. Não precisa de pecuária. Teve o show do Jorge Mateus, do Jorge Mateus, eu não fui nenhum. Não estou nem um pouco menos triste. Não tem problema de ir, tá? Depois da missa, agora, se quiser ir lá na pecuária, pode, toma um sorvetinho, uma cervejinha, pouquinho, né? Pega a mão dada, vai falando para a esposa, para o esposo: eu te amo, você é linda, você é maravilhosa. Ai, como é bom ter uma esposa linda para ir para a pecuária. Como é bom não olha para ninguém, só para, né? Fala para os filhos, meus filhos, que vocês são meu tudo. Aí pode, na pecuária, né? Agora ficar olhando lá, rabo de saia, não. Tem que dominar o corpo, dominar os olhos. Mas para isso, tem que ter um relacionamento profundo com o Criador. Entenderam um pouco a lei? Vocês não vão ser hipócritas não, né? Vai colocar em prática, vai amar. Quando vocês amarem Jesus, ir à missa domingo, viver a castidade, ser fiel no casamento, não ter relação sexual fora do casamento, masturbação, pornografia, e tchan, tudo isso se torna doce, fácil. Não, mais fácil, não é tão fácil. Viver o celibato não é tão fácil. Mas com a graça de Deus se torna possível. O importante é que eu nunca abandone Jesus. E é isso que eu vou pedir para vocês. Nunca abandone Jesus. Lá fora, gente,
Quem não tem a luz de Deus e não entende o manual de instrução, são um monte de barata tonta que precisa da nossa ajuda. E tem barata tonta com R$1 na conta, tem barata tonta com US$1 bilhão. Tem gente andando a pé e de jatinho, barata tonta. Porque não sabe como que é que devemos viver nesse mundo para ter depois a vida eterna e a felicidade hoje no meio das dificuldades. Então nós somos privilegiados de termos o manual, a Bíblia, o catecismo, todos os ensinamentos da igreja para viver como Deus quer. E aí sim, ser feliz, mesmo sofrendo, mesmo morrendo, porque ninguém vai conseguir com dinheiro aumentar o tempo de vida e ainda depois ganhar a vida eterna. Você já imaginou, no final da sua vida, você chegar no final e ainda perder a vida eterna? E para o inferno? O que adiantou o resto? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida? É aqui o lugar. É aqui que devemos estar. Em primeiro lugar. Deus não aceita segundo lugar. Deus não aceita segundo lugar. É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu espero que Paraúna, logo, logo, dê um exemplo para todo mundo aí. Que é a cidade que mais tem gente que põe Deus em primeiro lugar. Assim seja.